vamos começar então. Vamos lá. Professora Mércia vai iniciar. Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão aqui conosco nessa tarde, já quase finalizando, né, toda a nossa programação do semestre, com algumas sobrecargas, então eu acho que esse momento é um momento muito importante. Se você reservou um tempo para estar aqui conosco, meu muito obrigada. E eu tenho feito a divulgação dos cursos na organização de ter professores regentes de escolas comuns e especiais, coordenadores pedagógicos dessas escolas, professores de sala de AE de qualquer escola e convidados, profissional de apoio pedagógico, olha só, aqui comportam todos os profissionais, porque afinal conhecimento é isso mesmo, precisa ser multiplicado, onde quer que você esteja, você pode utilizar. Então, NAE, cumprindo aí a sua jornada, a sua proposta, a sua programação para este semestre, nós estamos já na nossa quarta-feira. Essa quarta-feira nossa, gente, isso é um cachorro da minha filha, vocês me desculpem, mas coisas ao vivo é assim, né? Desculpa, está só nós dois em casa. Ele quer participar. Ele quer que eu olhe para ele, mas ele vai ficar castigo por essa coisa feia que ele está fazendo com a vovó. Então, eu agradeço a participação de vocês, aproveito esse momento para agradecer todas as mediadores que estão conosco, replicando as mensagens, os convites, valorizando a formação que está acontecendo, e informo que no segundo semestre nós vamos continuar, e vamos seguir com muitas novidades. Já estou aqui alinhando algumas coisas, e no segundo semestre nós vamos ter muitas novidades aí para vocês, inclusive na área de altas habilidades, superdotação. Então, vamos lá. Eu agradeço, passo a fala para a Karina, que está aí à frente do NAS, conduzindo tão bem toda essa equipe. Agradeço as meninas que compõem essa equipe, que tem se esforçado, que tem pesquisado, que tem se organizado para estar conosco. Ontem já era 20 para as 11, elas ainda estavam estudando, estavam ainda organizando coisas, elas têm se dedicado muito. Na verdade, a tecnologia tem sido um desafio para todos nós, mas o mais importante de tudo isso é que nós possamos correr atrás do que nós queremos, né? Então, nós queremos chegar até vocês, então vamos procurar um meio de chegar até vocês. E era isso que as meninas estavam ontem se organizando e preparando para o dia de hoje. E elas estão fantásticas, elas estão de parabéns. Parabéns a toda a equipe, aí junto com a Karina, que está conduzindo esse trabalho e dividindo esse conhecimento em todo o estado. Fala aí para mim, Karina, quantos participantes nós temos hoje? Estamos agora, nesse momento, com 141 participantes. Parabéns, 141 participantes. Isso significa que nós vamos chegar a 141 profissionais em 141 lugares. E essas pessoas são multiplicadoras de conhecimento. Isso é o ponto mais importante para nós da gerência. Karina, agora é com você. Pessoal, boa tarde, muito obrigado, que vocês tenham uma tarde de conhecimento e uma tarde proveitosa aí, ok? Meninas, bom trabalho a todas. Abraço. Obrigada. Muito obrigada, professora Mércia. Está sendo parceira lá na gerência para ajudar a gente nesse desafio que a gente está passando nesse momento que temos que trabalhar à distância e aprender coisas novas, tecnologias novas todos os dias para chegar no nosso público. E para falar a verdade, eu estou sentindo que estamos vendo um ponto positivo nesse afastamento do presencial, porque a gente está conseguindo chegar a mais lugares. Estamos aprendendo a trabalhar com novas ferramentas que está possibilitando que o NAS chegue em mais lugares. E eu fico feliz de estar aqui hoje com vocês. Nós temos pessoas de várias CREs, de vários municípios, que eu vou lendo aqui no cantinho, tem gente de Pires do Rio, de Morrinhos, de Tumbiara, Itapuranga,
Rio Verde, tem vários lugares, então. E eu fico muito feliz com todos vocês aqui presenciando esse evento, que é um de vários que a gente tem a intenção de oferecer a vocês, com a ajuda de vocês também, para definir novos temas dentro da área de altas habilidades. Nós começamos com uma plataforma que só dava conta de 100 pessoas e hoje a gente teve que procurar essa que atinge um público maior. E é isso que a gente quer, ter contato com vocês e saber do que vocês precisam para a gente poder atender o nosso aluno que está precisando de apoio lá na ponta. Eu deixo vocês agora com a coordenadora do atendimento aqui do NAAS, que é a Débora, professora e psicóloga, que vai conduzir a roda de conversa de hoje. Sejam todos bem-vindos e aproveitem esse momento. Deixem aqui do lado as perguntas e as dúvidas de vocês, que eu vou passar para as professoras, para que elas possam ajudar vocês a entender melhor como que a família pode ajudar e como que o professor na escola pode trazer essa família para ajudar o aluno com altas habilidades. Pode falar, Débora. Olá, boa tarde, né? É muito bom, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. E eu acho que a professora Mércia, a professora Karina, né, já falaram muito bem da nossa missão aqui. E vamos começar a nossa conversa. Fiquem à vontade, gente. Perguntem, tá? Qualquer coisa pode estar enviando e-mail depois. Nós queremos mesmo poder auxiliar no que for necessário para atender a todos os nossos alunos, tá? Com altas habilidades. Para a conversa de hoje, nós temos duas professoras especialistas do NAAS, que é a Patrícia Fernandes e a Cristiane Campos, que vão estar conosco conversando sobre família, né? E eu vou passar a palavra para a Cris, para ela falar um oizinho, depois eu passo para a Patrícia, para ela começar a dar início à conversa de hoje, bem? Boa tarde, gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder ter essa roda de conversa hoje, tá? Muito obrigada pela presença de todos, espero que todos aproveitem muito. Paty, com você. Deixa eu ligar meu microfone. Olá, é um prazer estar aqui também hoje, nessa roda de conversa com um tema muito especial, né, que é sobre a família das crianças, dos educandos com altas habilidades de superdotação. E eu desejo a todos que seja uma tarde muito produtiva, muito esclarecedora, e nós vamos começar o tema de hoje, os slides com o tema principal, que a Débora vai colocar para a gente. Só um instantinho que a internet está um pouquinho lentinha. Nós escolhemos essa temática, né, dentro das altas habilidades, para bater um papo sobre a importância da família no processo de identificação desses educandos com altas habilidades. Então, surgem muitas dúvidas, muitas incertezas, né, de que forma a família pode estar ajudando, de que forma a família pode estar colaborando com esse estímulo, enriquecendo esse filho que eles têm em casa, que tem características de altas habilidades. Então, a roda de conversa hoje vai ser direcionada para a família, porém, a escola é uma forte aliada da família que não pode estar, né, separada, né? A família e a escola andam juntas. Então, dentro dessa temática, a gente vai também incluir a escola aí, né, para ajudar nesse processo de identificação, de ajuda, de estímulo desses educandos aí dentro da família. Não conseguiu? Só um instantinho. Aê! Deu? Deu? Legal. Então, essa é a temática, né, pessoal? A família de crianças com altas habilidades, superdotação.
E a gente tem que começar, é importante a gente falar sobre a definição das altas habilidades, mesmo quem já participou de outra roda de conversa e que já viu esse conceito, já viu bem claro o que a legislação traz. Então eu vou reforçar um aqui, e para quem não participou e não viu essa definição, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela traz uma definição do que é as altas habilidades, como que a política de educação define as altas habilidades. Então, ela define como aqueles alunos que apresentam um notável desempenho e elevada potencialidade. Então, esse desempenho e essa potencialidade, ela pode ser isolado ou pode ser combinado. Ou seja, ela acontece em alguns aspectos, que é a capacidade intelectual geral desse educando. O que é essa capacidade intelectual geral? Que ele pode ter uma potencialidade elevada na área acadêmica de uma forma geral. Então, aquele educando que é muito bom academicamente, tira notas boas, é bom na maioria das matérias escolares, e tem a aptidão acadêmica específica. Então, aquele educando que tem uma habilidade específica, por exemplo, em matemática ou em biologia. E essa habilidade não necessariamente precisa ser somente na área acadêmica, né? Os educandos com altas habilidades, ele pode ter uma habilidade elevada, por exemplo, na música, uma alta habilidade em artes, em dança. Então, a Política Nacional de Educação traz isso, né? Que o educando tem um pensamento criador ou produtivo, né? A maioria das crianças que apresentam altas habilidades, superdotação, elas são mais criativas, elas são mais produtoras do conhecimento do que consumidoras do conhecimento. Tem a Ela travou. É o meu. Então, Cris, você quer continuar enquanto a Patrícia volta? Pode ser. Então, ela estava falando dessas habilidades combinadas. Então, os alunos, eles podem ter essa alta habilidade combinada ou individual. E ela falou também, né, retomando, da questão que essa alta habilidade, ela pode ser acadêmica e ela pode não ser acadêmica. Então, ela estava falando da possibilidade da gente ter altas habilidades na área da dança. A gente tem alunos com altas habilidades na área de artes, de música, e a gente tem vários exemplos ao longo da história, né, de pessoas com essas altas habilidades nessas áreas, não só na área acadêmica, mas também nessas áreas que a gente chama de áreas artísticas, né? Você quer colocar os slides, Débora, para gente? Então, coloca aí para gente, que aí eu vou dando continuidade até a Patrícia retornar. Legal. Então, a gente vai começar agora a falar para você que tem um filho, né, com altas habilidades, ou um aluno com altas habilidades, e a família, às vezes, tem uma dificuldade de compreender isso, né? Sim. Por quê? Por quê? Porque, assim, a família, às vezes, ela tem um filho que tem características de altas habilidades de superdotação e um outro, ou os outros, que não. Então, às vezes, para a família, é complicado entender, né, essa facilidade, esse aprender rápido, essa originalidade, a curiosidade que essa criança tem, às vezes, muito precocemente, né, e que o outro filho não tem. Então, o papel da família, ele é muito importante, até quando uma família tem 1, 2, 3 filhos, e só um deles
apresenta essas características de altas habilidades para que não haja comparação, né? Então, é muito importante. Então, características, assim, dessa criança que tem, que apresenta, né, indícios de altas habilidades é o quê? Ele aprende rápido, ele é original, ele é informado, ele busca informações sobre as áreas de interesse dele ou sobre a área de interesse dele, ele é persistente e independente, né, então ele faz muito as coisas por ele é persuasivo, ele, né, consegue... sim, convencer as pessoas, né, do que ele quer muitas vezes, né? Então, é muito importante que fique claro que ele vai ter essas características, esses indícios dentro da área de interesse dele. Então, se a área de interesse dele é música, ele vai aprender mais rápido, ele vai ser mais original, ele vai se informar mais sobre essa área de música, não na matemática. Então, é muito importante que a família entenda isso e que a escola também entenda isso, que muitas vezes o aluno ele não vai ser bom em tudo. Ele tem aquela área de interesse e a característica dele de alta habilidade, das altas habilidades, os indícios de altas habilidades vão ser dentro daquela área. Paty, você voltou? Você quer complementar alguma coisa? Então, a Patrícia avisou aqui que o computador dela deu uma apagada. Então, ela está tentando resolver esse probleminha. Enquanto isso, nós vamos conversando, né? Assim que ela retornar, ela me avisa. Ah, você voltou? Ah, a Paty já voltou, Débora. Ela tá está aí com a gente já de novo. Então, Patrícia, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. A Cris Então, deu a gente estava definindo. Isso. Sim. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre os direitos, né, do aluno com altas habilidades. Volta nessa parte aí, Paty, que eu pulei ela, tá? Não pulou, não. Foi. Não, é porque só voltando à minha linha de raciocínio, que antes de ter caído aí a internet, a conexão, de acordo com a Política Nacional de Educação, que define, né, as altas habilidades, essa legislação mostra também que esses educandos podem ter também uma capacidade de liderança. Então, aquela criança que muitas vezes não é boa academicamente, não tem uma habilidade em artes ou em música, mas é uma criança que é líder, é uma criança que gerencia, que sabe conduzir, por exemplo, tomar frente de um grupo. Então, é aquela criança que já tem uma capacidade de liderança e é também considerado uma alta habilidade. Aquela criança que tem talento em artes, aquela criança que tem talento em esporte. Então, só para a gente recapitular, para quem não assistiu às outras rodas de conversa, que as altas habilidades é definida como um desempenho elevado, né? Uma elevada potencialidade dentro da área de interesse desse educando. E aí, quando a família se depara com um filho assim, muitas vezes a família não sabe que essa criança, ela tem um direito dentro da escola de um atendimento especializado, que essa criança, ela faz parte do AEE, que é o atendimento educacional especializado, assim como as crianças que apresentam uma deficiência, o eficiente, esse educando que tem uma capacidade elevada, uma potencialidade, ele também tem o direito de ter um atendimento especializado, seja dentro da sala regular, seja dentro da sala de AE. Então, a legislação traz isso também. Dentro da própria LDB, a gente encontra no artigo 5º da LDB, que mostra que esse educando tem o atendimento tanto para os educandos com deficiência, como transtornos globais e altas habilidades de superdotação. E no artigo 59 da LDB, garante que a escola, ela tem que estar preparada, seja dentro do currículo da escola, ou com metodologia, com recursos, para dar suporte
para esses educandos. Então, só antes de entrar dentro das características, da gente dar uma pincelada aí das características, é importante a família ter essa bagagem de conhecimento, porque muitas vezes chega para a família que a criança é muito custosa, é agitada demais, né? É hiperativa e está atrapalhando a aula. Então, é importante fazer essa sondagem, a família junto com a escola, e buscar identificar se essa criança não tem uma alta habilidade, uma potencialidade elevada, e aquilo que ela está aprendendo muitas vezes está ficando assim, monótono para ela. E de que forma que tanto a família como a escola pode se ajustar para atender esse educando. Todos nós nascemos com dons, né? Todos. Isso. Oi? É só para ressaltar, assim, que a família, ela precisa saber desses direitos, até para que ela possa cobrar da escola, né, que a escola tenha um posicionamento em relação ao filho dela, né? E quando a gente fala em escolas, a gente não está falando só na rede pública, a gente está falando também da rede privada, né? A família pode cobrar isso também de uma escola da rede privada, isso não só numa escola da rede pública, né? Essa criança, esse jovem que tem essas características de altas habilidades, ele tem direito a esse atendimento, a esse suporte em qualquer uma das redes. Isso mesmo, em qualquer fase, né? Então, sim, em qualquer fase da vida educacional dele, desde a educação infantil até o ensino superior. Isso mesmo, é importantíssimo isso, né? Porque os dons, nem sempre eles vão se manifestar somente na infância, né? Ele pode se manifestar em qualquer momento da nossa fase, né? Da vida. Sim, né? Pode ficar latente, né? Ele pode ficar naquela fase latente por muito tempo, até aquilo emergir. Né? Certo. Então, por que eu quis só... Patrícia, tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Está perguntando sobre os direitos na escola, vale tanto para a pública quanto particular? Sim, tanto para a pública quanto para a particular. A Cris até pontuou que sim, né? Isso está dentro da nossa legislação, está dentro da LDB, dentro da política educacional da educação inclusiva, então, sim. As resoluções do conselho são para todas, né? Exatamente. A resolução, inclusive, dentro do nosso Conselho Estadual de Educação, aqui em Goiás, o número 3 de 2018, ele traz bem claro isso daí no artigo 101. Então, ele traz que os educandos, tanto com deficiência ou transtornos globais e altas habilidades de superdotação, eles precisam ser atendidos tanto pela rede pública quanto pela rede particular. Está no artigo 101, item A e B. Bem, dando continuidade, é importante a gente trazer só essas... dar uma pincelada, né, na parte de legislação, para a família ter essa informação de que o filho que apresenta indícios, características de altas habilidades de superdotação, ele tem sim o direito de ser atendido pela educação inclusiva, porque ele faz parte da educação inclusiva, ele faz parte da educação especial. E aí, a gente já vai para os slides que a Cris estava dando sequência quando eu saí, que mostra um pouquinho sobre essas características aí do educando com altas habilidades. Né? Porque muitas famílias ficam na dúvida, mas será que o meu filho tem altas habilidades? Será que, né, como é que eu vou identificar isso daí? Então, a literatura traz para a gente alguns tópicos, né, algumas características que mostram
que a criança apresenta, sim, uma alta habilidade. Normalmente, as crianças aprendem muito rápido, não só na área acadêmica, mas na área de interesse dela. Se a área de interesse for tocar violino, ela vai demonstrar muito interesse e aprender rápido aquilo ali, que ela tem uma habilidade acima da média das outras crianças. Tem mais uma pergunta aqui para continuar sobre esse assunto que você estava falando de legislação, sobre as salas de recursos. É a mesma pessoa. Agora ela colocou o nome, a Luzia. Ela pergunta se ambas, rede pública e privada, têm a obrigatoriedade de ofertar a sala de recursos. A sala de recursos, se a escola tem obrigação de ofertar? Mércia, você poderia ajudar a gente nessa resposta? Porque é uma possibilidade, né? Eu acredito que na rede privada não é uma obrigatoriedade. A Mércia está aí? Estou aqui. Sim, ela vai falar. Sim. Então tá. Tudo que vocês falam aí, estou adorando também, claro, aprendo sempre. Estão me ouvindo, pessoal? Olha só. A potencialização, ela pode se dar na própria escola e em salas de recurso. A obrigatoriedade nas escolas particulares, não há obrigatoriedade, é uma oferta que se pode ser feita. Então, não há essa obrigatoriedade, ok? Nas escolas particulares. Aí, assim, não tem a obrigatoriedade, mas aí a escola, ela pode ofertar, né, como a própria Mércia disse, e pode contar com o auxílio do NAS para orientação, caso seja uma escola particular que tenha um aluno com altas habilidades, não sabe o que fazer, né? Ele não vai ser atendido na nossa rede, mas nós estamos lá para dar o suporte, orientar essa escola, como conduzir esse aluno, né? A fazer a identificação dele, né? Dar continuidade ao processo. Muitas vezes, deixa eu só complementar, muitas vezes a escola particular, a escola da rede privada, ela não tem uma sala específica de AE, né? Mas ela oferta uma série de atividades no vespertino, no contraturno, que funcionam como se fosse um AE, né? Então, essas atividades, muitas vezes, elas suprem, porque elas geram, né, um enriquecimento em determinadas áreas. Então, estou pensando aqui, tem escolas que têm aulas extras para Olimpíadas de Matemática, de Português, de Ciências, às vezes tem algo específico para a redação, então onde a criança que tem uma habilidade que se destaca na redação, ela vai poder enriquecer naquela aula extra, no contraturno de redação, xadrez, né? Própria educação física, às vezes eles têm né, algo assim que gera esse enriquecimento, não propriamente chamado uma sala de AEE, mas muitas escolas têm esse tipo de atividades. Tem um problema que uma pessoa aqui levantou, também não se identificou, quando o aluno demonstra aptidão para determinado esporte, que a cidade e a escola não oferece. Geralmente isso acontece em cidades do interior que são muito carentes, aqui, segundo essa pessoa. Como que vai saber se esse aluno tem as altas habilidades, se não tem, como ele praticar nesse espaço e como desenvolver isso? Tem alguma forma? Por causa da carência dessas modalidades esportivas no interior? Tem sim. Alguém quer responder? Pode responder. Nós temos uma listinha, né, Patrícia? Nós estávamos até vendo ela essa semana, que nós temos alguns locais que ofertam, né, atividades físicas, de artes, que podem ser praticadas por esses alunos, né? Uma rede de apoio, né? Isso, essa rede de apoio, isso mesmo. E às vezes também o que a gente pode estar fazendo é orientar a própria família a procurar na comunidade onde ele mora, ou próximo da onde ele mora, alguma forma de receber
esse apoio, né, para desenvolvimento desse dom, desse talento que ele tem. Exatamente. Então, vamos continuando aqui dentro da família. Só um depoimento, tem um depoimento de uma pessoa aqui, Antônio Atlas, que ele teve a experiência de ser um superdotado numa faculdade e ele se sentiu como um pária na faculdade, mesmo se destacando num curso. Ele saiu com um abandono, então ele sofreu, justamente por causa dessa falta de oportunidade que ele teve na época certa, né? Esse é o Antônio Atlas, eu conheço ele lá do grupo do Instagram, e ele hoje é psicopedagogo e trabalha com esses alunos. Que bom pelo depoimento, obrigada, né, por ter compartilhado aqui com a gente. E é o que mais a gente encontra, quantos adultos aí que não tiveram estímulo dentro de casa, não tiveram estímulo na escola, e que... Um caminho doloroso, mas que ele superou e conseguiu se superar, e hoje atende essas crianças, né? Que bom, parabéns. E já que nós estamos falando, né, de estímulo, a importância do pai, da mãe, da família em geral, identificar essas características logo cedo para poder dar esse apoio, para poder dar esse estímulo, né? Então, muitas vezes essa criança, a gente percebe que ela é original, ela é criativa, ela é imaginativa, então ela muitas vezes resolve umas coisas do jeito delas, não de um jeito convencional, então ela tem soluções para problemas de uma forma diferente. E isso tudo é tão sutil que a família, na correria do dia a dia, né, nos afazeres, muitas vezes não percebe isso dentro da própria casa, né? Então, vê que o filho, ele tá bem, ele tá dando conta, ele é um excelente aluno, meu filho é ótimo, mas ele pode ter uma alta habilidade e não tá tendo a oportunidade de receber o estímulo necessário. É amplamente informado. Essas crianças, gente, são conhecedores de assuntos, muitas vezes, assim, a gente se surpreende com crianças na fase inicial, não só na adolescência, mas crianças pequenas que se interessam por assuntos, assim, pouco comum. Então, assim, eu até citei um exemplo de manhã, que uma criança lá no NAAS, né, o pai e a mãe foi lá no NAAS, e essa criancinha, a mãe conta que ela demonstrou interesse pela Cora Coralina, tinha de 5 para 6 anos, e gosta de poemas e queria conhecer a casa de Cora Coralina, pesquisou tudo sobre Cora Coralina. É uma criança muito pequena para se interessar por poesia. Então é algo assim que a família precisa se inteirar, precisa entender que é uma criança especial, é uma criança que é igual às outras, né, que tem vontade de brincar, tem os adolescentes têm as vontades de adolescentes, mas que ao mesmo tempo é uma criança especial, é uma criança que merece uma atenção e que a família precisa estar atenta, né, a essas características. Alguém queria pontuar? Karina, tem alguma pergunta? Tem um comentário do Antônio Átila, né, que ele diz... Ele diz aqui que ele não ia para a faculdade, ia para as bibliotecas, porque os assuntos que ele interessava não eram abordados lá no curso que ele fazia, né? Então, vai ao encontro né? do que a gente está falando. Tem uma pessoa aqui de Tumbiara que fala que o filho tem habilidade com massinha de modelar, ele faz miniaturas perfeitas. A pessoa está perguntando como que poderia ajudá-lo. E, Cristiane, eu acho que essa é para você, porque ela fala que, além de fazer essas miniaturas com massa de modelar, ele é muito bom no inglês também. É a Márcia de cara. Eu acho que tem que estimular, né? Se ela quiser, uma avaliação do NAAS, tem que entrar em contato com a gente, né? Mas a massinha de modelar, assim, ela pode ir incentivando ele a fazer, né?
E hoje em dia existem muitos tutoriais, muitas coisas legais na internet, no YouTube, que pode auxiliar essa criança, né, a desenvolver ainda mais essa habilidade. Agora, quanto ao inglês, né, aí a mãe ela pode trabalhar de várias formas. Então, se ele tem interesse pela área de inglês, então, quantos anos... Fala aí, Karina, quantos anos ele tem? Não falou não. Não? Bom, não. Então a gente pode trabalhar, a mãe pode trabalhar com vídeos, né, em inglês, desenhos em inglês. No YouTube tem vários vídeos pedagógicos direcionados para as áreas, né, totalmente em inglês, músicas. Fala, professora Mércia. O microfone. Estão super antenadas com a conexão. Isso está realmente uma roda de conversa e um bate-papo. Eu estou adorando, gente, a sintonia entre todos os participantes, as pessoas que estão aqui como participantes, parecem que está nessa interação. Eu quero só complementar. As instituições particulares, elas têm muito interesse pelas pessoas que têm alto desempenho. Mãe, vai lá, procure uma escola de inglês, mostre que seu filho sabe, peça uma bolsa. Sabe o que você pode ganhar, mãe? O sim, porque no momento você tem um não. Então, não se abata, vai lá, peça. Você levou não na primeira, procure a segunda, porque essas escolas querem essas pessoas como vitrine. Não é legal o que eu estou falando, mas é isso mesmo, mostrando o quanto pode ser legal para a vida, né? O quanto esse curso é fácil, eles querem isso. E seu filho também tem ganhos. Vai lá, mãe, faça lindo, justifique, batalhe pelo seu filho, ok? Ótimo. Então, só continuando aqui na área... Fala, Karina. É que a mediadora de Minasul está falando que não tem uma equipe multiprofissional que pode fazer essa avaliação do aluno superdotado. Eles querem saber sobre as ferramentas, o que eles poderiam fazer. A priori, eles podem fazer o nosso curso, que agora a gente está oferecendo online, né? Que logo eles poderão aplicar essas ferramentas e reconhecer esses alunos, avaliar esses alunos com a orientação do NAS, à distância, ou indo presencialmente quando pudermos, né? Então, tem essa possibilidade. Em agosto, a gente vai oferecer mais turmas, e vocês fiquem de olho para fazer as inscrições de vocês. E mesmo quem não tem o curso, né, Karina, pode entrar em contato conosco, porque nós temos uma equipe de avaliação, e nós estamos à disposição para isso, para ajudar na avaliação e na identificação dessa criança com características de altas habilidades e dar sequência, né, no atendimento que for necessário. Bom, aqui nós estamos falando das pessoas que os pais já identificaram, né, e que as escolas também. Mas nós temos um público que está invisível dentro da própria escola. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Que está invisível dentro da própria escola. E que nós precisamos descobrir esse público. Então, eu convido vocês, porque já solicitei para a Karina, descortinando altas habilidades para agosto. E aí a nossa novidade que eu falei no início, em EAD para todo o estado. Então, ela já vai me apresentar essa proposta aí. Por quê? Porque vai levar a sensibilidade e o olhar para os professores, coordenadores, para os mediadores das CREs, para os profissionais de AEE, para que eles possam, sim, na totalidade de alunos, perceber todas essas características e ajudar esse público. Eles estão por aí, eles estão de forma invisíveis. Então, vamos lá, vamos ajudá-los, ok? Convido vocês a estar aqui conosco para a formação no NAS, descortinando altas habilidades e a formação nos cursos em EAD. Então, vai ser tudo organizado, nós vamos colocar tudo à disposição de vocês. Quero pedir para vocês seguirem o Insta da Superintendência de Modalidades Temáticas Especiais, porque por lá nós vamos colocar todas as nossas novidades. Então, é @smte.seduc. Sigam, porque nós vamos colocar datas, vamos colocar os cursos, e eu quero muito subsidiar vocês com o tema altas habilidades, ok?
Legal. Débora tem uma pergunta aqui, ó, para você que tem esse projeto. Tem algum grupo de apoio a pais de alunos com altas habilidades em Goiás? Bom, nós temos sim o projeto e à medida que os pais forem se apresentando, esse grupo ele vai começar a qualquer momento. Só está faltando os pais. Então é só entrar em contato. É o principal, né, Débora? Só falta o principal. Por que a gente não... Por que nós assim ficamos muito felizes em abordar esse tema? Porque é muito importante que a família abrace essa causa, né? Ele acredite realmente no potencial desse filho dele. E às vezes ele precisa de um apoio também, e nós estamos lá para isso, tá? Das nossas metas. Ofertar também apoio a essa família para que ela possa dar continuidade à educação do filho. Isso, tem só mais um elogiozinho aqui, um depoimento, aliás, da professora Ana América, da CRED Formosa. Ela disse que, ao fazer o curso promovido pelo NAAS e participar das rodas de conversa, ela pôde perceber que passou por 2 colegas de trabalho e um aluno que apresentavam características de altas habilidades e superdotação. O conhecimento é tudo, parabéns ao NAAS. Obrigada a todos. Obrigada. Então, prosseguindo, gente, o que a professora Mércia, né, disse em relação ao Descortinando, que vai chegar a todos os municípios, é muito importante, porque a escola e a família têm que estar, né, bem abraçadinho, bem junto, porque a escola tendo esse conhecimento, tendo essa bagagem, né, sabendo identificar, a família é um grande aliado, né, que a família tem muitas informações para passar para a escola e vice-versa, a escola para a família. Então, só pontuando um pouquinho mais rapidinho, né, mais uma característica das altas habilidades é que a criança é persistente e independente. Então, é aquela criança que costuma fazer as coisas por conta própria, e quando ela não sabe uma coisa, ela persiste até ela dar conta, até ela conseguir. Então, isso é muito característico na criança que tem altas habilidades de superdotação. Ela não desiste fácil. E também tem um poder de persuasão muito grande, né? Quando ela quer uma coisa, ela consegue te convencer daquilo. Então, é importante a gente também estar atento a isso. Pode passar, Débora. Pode ir complementando se vocês quiserem, viu, gente? É pouco tolerante para tolices, né? Para coisas que ele já sabe e muitas vezes a pessoa não sabe, né? Um colega de sala, por exemplo, e esse educando muitas vezes pode ser até arrogante ou prepotente. Então, a gente até comentou na roda de conversa de manhã que dar estímulo e apoio não é passar a mão também na cabeça e deixar ele fazer do jeito que ele quer, né? Então, é importante a família também saber ponderar isso, saber conduzir, né? Para ele não se tornar também um adulto, no futuro, assim, muito prepotente, se achando estrela, porque tem muitas educandos com altas habilidades que se acham demais, né? Ele é muita coisa, mas ele precisa, sim, ter mais, assim, essa humildade, né, de entender que ele é diferente, que ele está além e que o outro não está igual a ele. Exatamente. E pergunta muito, é uma criança muito curiosa, sempre questionadora e normalmente costuma ter muito insights, né? Você dá uma ideia, muitas vezes, dentro de sala de aula, o professor, vamos construir isso, ele logo dá uma ideia inusitada, diferente, original. Dentro da família também é fácil a família perceber, porque é notório. Tem notáveis habilidades nas artes, né, na área de música, dança, desenho, pintura e outras atividades. Então, não só na área acadêmica escolar, mas também habilidades em outras áreas, porque muita família não entende, né? Acha que a superdotação ainda é só aquele menino que tem um teste de QI elevado, que é bom em todas as matérias escolares,
e não é isso. Então, eu sei que algumas pessoas eu acho que porque no passado se falava muito em superdotação só nesse quesito do QI, né? Não se levava em consideração outros fatores e outras características. Então, acho que é por isso que até hoje muitas pessoas pensam, superdotado é aquele menino que é muito bom na escola, muito bom em matemática, né? E não é só nessas áreas, como você estava falando. E é isso, e tem um senso de humor muito apurado, né? Muitas vezes ele está além da gente, da própria família, ele já entendeu todo um processo e é resistente à rotina, né? Ele, principalmente os criativos produtivos, né? Ele cria, ele produz, mas a rotina não faz parte muito do perfil, né, desses educandos, principalmente os criativos. Patrícia? Sim? Oi? Eu queria falar da questão do senso do humor, né, e da questão da tolerância. O humor deles é muito apurado, né, de uma sutileza, às vezes é de um nível tão elevado que a gente às vezes ainda não percebe, nós não conseguimos perceber, né, que eles estão se divertindo, né, e a gente às vezes acha que eles estão sendo arrogantes com a gente, né, mas é porque ele não tem esse senso de percepção, né, não é por maldade, tá, é uma questão de não percepção mesmo do outro, né? E aí é onde a gente tem que entrar, pontuar, dizer para ele que magoa os outros, né? Que ele pode fazer diferente e que isso não vai fazer dele também uma pessoa menos inteligente. E essa questão da rotina, né? Que você falou, eles não gostam muito de rotina. Contudo, eles são persistentes naquilo que eles gostam, né? Então, quando eles conseguem assumir alguma rotina, é dentro da área de interesse, né? Sim, dentro da área de interesse, ele persiste, ele faz quantas vezes for necessário para atingir aí uma perfeição naquilo que ele está fazendo, mas outro tipo de rotina... ele é bagunceiro, né? Normalmente ele é desorganizado. Outro tipo de rotina já é mais difícil. O caderno é uma bagunça, sempre esquece o lápis, né? A não ser que o lápis seja importante para ele não vai esquecer, mas caso contrário, ele não vai lembrar de levar para a escola, não. Ele esquece o livro, é muito fácil de confundir, né? Até com déficit de atenção, né? Pensar, ele é desatento. Não é que ele é focado no mundo dele, né? Das coisas que são importantes. Eu queria pontuar aqui também, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, podem fazer as perguntas lá, que a Karina está selecionando e vai passando para a gente, tá? Isso aqui é uma roda de conversa, é para isso mesmo. Então, tem hora que a gente parece dar uma atropelada aqui uma na outra, mas é porque nós estamos tentando interagir com vocês, tá legal? Pode continuar, meninas. Karina, tem alguma... Né? Tem algumas perguntas, eu só não quis interromper. Tem a Gislaine, que é a mediadora de Tumbiara, da CRED Tumbiara, ela fala que o filho tem 8 anos de idade, monta cubos mágicos com facilidade e agilidade, aprendeu sozinho, apenas assistindo tutoriais, que ele mesmo buscou. Ela observa uma grande facilidade de aprender pela observação e está perguntando como estimular essa criança. E isso pode ser considerado uma alta habilidade, superdotação? Quem gostaria? Eu acho que para ser considerado uma alta habilidade, tem que passar por um processo de avaliação, né? Então, a gente não pode afirmar que, assim, que é alta habilidoso ou que é superdotado só pelo que ela descreve. A gente teria que passar por um processo e avaliar outros pontos além desses, certo? Vocês concordam, gente? Sim, é isso mesmo. Claro. Tá? Aí, mais uma vez, reforçando, nós estamos lá para isso, é só nos procurar. Oi, Gislaine, de Tumbiara, tudo jóia?
A Pátia Chumbiara. A gente se conhece. Duas perguntas aqui que fizeram, perguntando se o NAAS atende só alunos da rede estadual. O NAAS é um núcleo ligado à rede estadual e atende apenas alunos da rede estadual. O que nós fazemos são orientações quando solicitados e encaminhamentos, como a Cristiane fez agora, que o aluno de escola particular tem que buscar, a professora Mércia também fez essa consideração, o aluno da escola particular tem que buscar essas estimulações em outros recursos. O NAAS é para atender o aluno do público da rede estadual de ensino, tá? Uhum. E só complementando aí, né, que a Gislaine perguntou do filho, né, como poderia fazer, e uma outra pergunta anterior é procurar dentro da comunidade, né, o que tem relacionado a estímulo, né, cognitivo, o que a cidade oferece, buscar essas redes de apoio, além dos tutoriais, além da internet, né, porque buscar, né, de que forma que o seu estado, a cidade tem para oferecer e onde você pode levar aí a criança. A Nelma fala aqui que geralmente os alunos que têm altas habilidades nem sempre têm apoio dos pais, é a escola que ajuda. Nem sempre. Por isso, a importância, né, da gente bater esse papo aqui. E agora esse slide mostra a família, né? Mostra que a família hoje não é entendida apenas como o papai, a mamãe e os filhinhos, né? O núcleo familiar hoje, ele está diversificado. Nós temos aí várias gerações dentro de uma mesma família, da mesma casa. Nós temos a bisa morando, a avó, a mãe, o filho, a tia que se mudou e está morando agora. Então, a família ela é muito heterogênea e a importância de todos da família entender que aquela criança precisa de um auxílio, precisa de uma orientação. Então, não só o pai e a mãe que está ali na escola, que vai fazer o acompanhamento da criança junto com a escola, mas levar isso também para os outros integrantes da família, mostrar que ele é diferente, que ele precisa de um apoio, que ele precisa de um auxílio, para que não gere conflitos dentro da família, né? Porque diferentes gerações morando junto e um não entendendo o outro, o que não vira aí, né? Um caos. E a Débora pode nos falar um pouquinho mais sobre um caos ainda mais agora, né? Nessa quarentena que está todo mundo dentro de casa. Verdade. Então esse gap das gerações ele aparece muito, muito forte. É mesmo. Isso Só voltando àquela colocação, Patrícia, acho que foi de uma professora, né, que a Karina fez, falando que nem sempre a família consegue perceber que essa criança ela tem um dom especial, né, que ela é diferente. Então, assim, a nossa intenção aqui com essa conversa também é mostrar para a escola, né, para os professores, coordenadores, diretores, que é nossa função também chegar próximo dessa família e mostrar para ele qual é esse dom, né? Porque às vezes, para aquela família, aquilo não vai gerar renda, né? Vamos pensar no nosso aluno carente lá da escolinha, né? Da escola pública mesmo, que às vezes não tem muito recurso, tá? O pai e a mãe espera que ele estude para ganhar dinheiro, para ter uma profissão que ganhe dinheiro. E, de repente, ele começa a fazer uma coisa que o pai e a mãe falam, não, isso é bobeira, chutar bola, né? Até, hoje de manhã eu até comentei, né? A nossa mostra de talentos, nós tivemos um que eu achei muito interessante, que foi maquiagem, né? A pessoa se inscreveu dizendo que o dom dela era maquiagem, né? Então, imagina só, a menina brincando o dia inteiro de passar batom, de passar sombra, de arrumar o cabelo, né? A família, isso não dá dinheiro, eu quero uma coisa que dê dinheiro, então a família às vezes não percebe.
Aí eu acho que é nessa hora que o professor, principalmente o JAEE, né, as professoras de apoio, com a sensibilidade que elas têm, podem acolher essa família, trazer essa família para a escola, né, e mostrar para essa família que essa criança ela é muito especial, que ela é muito valorosa e que ela precisa da família olhar para essa criança de uma forma diferente para que ela possa se desenvolver, né, naquilo que é inato, né, que está ali dentro dela, querendo explodir em produções, né, e que a família, às vezes, ela poda, sem querer, né, mas ela faz isso. Alguma pergunta, Karina? Tem algumas. O aluno com altas habilidades pode desenvolver algum tipo de ansiedade ou déficit de atenção? Sim, né, Débora, psicóloga? É porque eu sou especialista na área, gente. Sim, pode. É o que eu mais recebo no consultório, né? Então, chega lá a queixa, ele é desatento, ele é hiperativo, ele não faz nada, então o caderno dele está em branco. E aí, no processo avaliativo, eu vejo que ele não tem uma alteração neurológica que aponte um déficit de atenção. Então, é outra coisa, né? E que coisa é essa? Né? Foi quando eu conheci o NAS e aí eu comecei a entender que essa outra coisa tinha um nome, chama-se altas habilidades. Tá? Fica à vontade, meninas. Pode passar, Débora, o slide. Passar o slide. Sim. E aí, né, alguns tópicos para a família pensar de que forma que ela pode estar ajudando aí essa criança, né, esse adolescente. E aí, dentro da nossa literatura em altas habilidades, é mostrado para a gente que a família pode ajudar e muito, primeiramente encorajando essa criança, né, elogiando essa criança e encorajando no sentido de mostrar para ela que você está do lado dela, que você está ali e que você quer entender por que ele se interessou por aquele universo, né? Tentar conhecer mais a fundo a criança, né? Que é o autoconhecimento dessa criança. Por que ele demonstrou interesse naquilo? Será que ele já tinha esse interesse desde mais novinho, desde, né, pequenininho? E o que a Débora falou, né, na mostra de talentos, a menina se interessou por maquiagem. Então, encorajar, porque muitas vezes a família fala, não, isso aí não dá nada não, isso aí é só ficar, né, passando maquiagem no rosto e não dá futuro, né? Mas ela está trabalhando com cores, ela está trabalhando com tonalidades, ela está trabalhando com... É uma arte, né? E por que não encorajar, incentivar, conhecer mais essa criança? Providenciar recursos e oportunidades, que a gente já falou também, das redes de apoio. Onde é que eu busco ajuda dentro da minha cidade? Não tem dentro da minha cidade? Onde é que eu posso buscar na internet? Buscar um curso para ela? Buscar dentro do meu estado? Online ou não? À distância ou não? Né? Hoje a gente tem que procurar e algum lugar tem para ajudar essa família a dar essa oportunidade para a criança. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Estimular desde cedo, né, Débora? Você pontuou também a importância dos pais dar esse estímulo aí desde pequeno, né? Você gostaria de pontuar alguma coisinha? É importante, assim, se o pai percebe, né, que o filho tem algum interesse, igual a gente estava falando lá da criança, lá de Tumbiara, lá do inglês, né? Então, é importante o pai ir tentando prover, né, estímulos naquela área de interesse do filho, né? Pode ser até que isso não se desenvolva numa alta habilidade, mas estimular é muito importante, né? A criança, ela
se ela tem aquele interesse, é importante a gente ir desenvolvendo, né, ir dando instrumentos e materiais para que ela consiga se desenvolver, né, dentro daquela área que ela tanto gosta, né? Então, tô vendo aí, ó, dialogando e participando de suas ideias. E aí o pai pode ir participando, pode ir conversando, né? Pode ir mostrando, eles podem assistir coisas juntos, podem ler, né? Aí já está embaixo, lendo e pesquisando com a criança. Ler junto com a criança, pesquisar junto com a criança, ir atrás, né? Mostrar para ela outros recursos, por exemplo. Eu tô pensando aqui no inglês porque é a minha área, né? Mas assim, gosta de inglês, então, não tem só o desenho tal, você pode também buscar um livro, você pode aprender com uma música, então, diversificar, né? Esses estímulos também são muito importantes para a criança. E faz toda a diferença, como a Karina leu, né? Aquele depoimento do Átila, foi? O depoimento dele? Ou foi de outro? Antônio Átilas. Que se ele tivesse esse estímulo, né, desde pequeno, ele, né, poderia não passar por tantos desafios, por tantas dificuldades, né? Então, o papel da família, né, a importância da família ajudar, a responsabilidade do adulto que está orientando aquela criança, está cuidando daquele adolescente, é de estar participando e de comprar a ideia dele mesmo, né? Sentar, dialogar, pesquisar junto, para ele se sentir que a família participa. Porque eu também falo por mim, minha família não sentava, não participava, não comprava minha ideia. Não é assim, então vai, tenta, vai, né? E a gente vai tentando buscar do nosso jeito, alguns auxiliam, a escola às vezes ajuda de alguma forma, mas quando você tem um norte, você sente que a sua família está do seu lado e fala, não, mamãe e papai tá aqui, vamos junto, né? É diferente. Pode passar, Débora. E aí tem alguns desafios que a família enfrenta, né? O primeiro deles é a falta de informação em altas habilidades. Então, quem está aqui assistindo a gente está buscando essa informação e já está dando o primeiro passo. E vou mais além que o NAAS, como a Karina bem pontuou, está ofertando o curso em Fundamentos em Altas Habilidades à Distância, semestre que vem teremos, então vamos ofertar formação, vai ter o Descortinando, as altas habilidades que estão a palestra, então buscar, né, se informar mais sobre o perfil, né, as características desse educando para a família ter suporte para ajudar. E hoje é muito mais fácil buscar informação, né? A gente já se encontra muita coisa na internet sobre as altas habilidades de superdotação. Hoje o assunto altas habilidades de superdotação, ele está mais na mídia, né? Teve até o quadro que o Luciano Huck estava fazendo, né, com os menininhos, eu não lembro o nome do quadro, vocês lembram? Estava passando, né, esses dias agora, ele está fazendo todo sábado, né, várias crianças, né, de vários lugares diferentes. Então, tudo isso desperta nas pessoas o interesse e a curiosidade, né, e a informação hoje, achar essa informação hoje é muito mais fácil do que no passado. Então, a gente tem que aproveitar isso. A insegurança pelo filho ser diferente. Então, muitos pais têm medo de dar estímulo. Mas será? Ele já tem tanta coisa, eu ainda vou incentivar? Muitos pais já falaram para mim, eu tenho medo de dar muito estímulo, eu tenho medo de oferecer e não tá na idade, ele ficar sobrecarregado, né? E quando é da área de interesse da criança, quando ela se interessa por aquilo e ela persiste, ela respira aquilo, aquela habilidade dela, ela quer estímulo sim, ela quer sempre mais. Então não se sintam inseguros, não tenham medo de dar estímulo para o filho. E claro, né, eu acho que toda família tem que ter o bom senso de saber o que está
demais, né? Porque eu conheço amigos que o filho tem 10 atividades, né? Tem muita coisa. Então, acaba sobrecarregando e não estimulando aquilo que ele tem interesse. Alguma pergunta? Alguém tá... Eu queria colocar, Patrícia, uma coisa que eu lembrei. Sim. Você, a criança, né, o adolescente, ele tem um dom e ele precisa de ser estimulado. O pai não precisa ter medo, ele precisa, assim, abrir as portas para o desenvolvimento. Porque se o pai não fizer isso, essa habilidade dificilmente ela vai se desenvolver sozinha, né? Existem sim os casos, né, de altos habilidosos que se desenvolvem, são autodidatas, né, aprendem sozinhos. A gente sabe que eles fazem isso o tempo todo. Débora? São as exceções. Mas a grande maioria precisa de apoio, precisa, sim, de uma escola especializada, de um professor especialista, né, para poder desenvolver e aprimorar aquela arte. Orientar também, né, o caminho, o melhor caminho. E aprimorar, muito importante. E o que você falou, a literatura traz muito também, né, que essa habilidade, alta habilidade pode se esvair. Ela pode parar, ela pode, né? É uma plantinha que não recebe adubo. Vamos comparar assim, né? Eu tenho uma muda muito bonita, mas se eu não cuidar, não adubar, não regar, ela não vai desenvolver, né? Tem uma professora o nome do programa que a Cristiane falou, Super Gênios. Isso, Super Gênios. Estava passando, eu não sei se já terminou, porque eu não assisto todo sábado, mas eu assisti uns 3 sábados aí, fantástico. As crianças que estavam participando eram, assim, fora de série. Fora de série. Gente, tem algumas perguntas aqui sobre a parte pedagógica do NAAS e das altas habilidades. Quais os requisitos para trabalhar a parte pedagógica das altas habilidades? Deve ser como é o trabalho, né, da parte pedagógica. Como assim, dentro da escola? Provavelmente. Eu acho que, assim, o primeiro passo é identificar, né, qual é a habilidade que ele tem e quais são as dificuldades, porque a gente tem que lembrar que ele não é bom em tudo. De repente, ele é muito bom numa área, né, de desenvolvimento, numa disciplina. Vamos dar um exemplo. Ele é ótimo em matemática, mas ele é péssimo em ciência, geografia e história. Então, é onde entra, eu acho, principalmente a sala do AEE, né? E a sala do AEE para fazer uma ponte com os professores de área, falar, olha, esse aluno aqui, ele é muito bom na parte de letras, mas ele não é legal em matemática, então tem que se criar para ele também uma rede de apoio para as dificuldades e para os estímulos daquilo que ele é muito bom, né? Então, a de letras vai auxiliar ele na escrita do livro que ele tem tanto sonha, por exemplo, e o de matemática vai trabalhar as dificuldades que ele vem apresentando. E o professor Jair, ele é mediador nisso, né? Entre a família, os professores regentes, né? E o aluno com suas habilidades e dificuldades. Seria mais ou menos isso, Karina? Será que é? A professora podia dizer se a gente conseguiu responder ou não, né? Isso, vamos aguardar. Tem uma pessoa que está perguntando se nós, no NAAS, já recebemos pais que julgam que o filho tem altas habilidades e que, após avaliação e estudo, o NAAS percebeu que não tem. Sim, já teve casos assim. Acontece. A professora Márcia de Posse ficou interessada no curso para poder tentar identificar essas crianças, para poder ajudar, porque ela percebe características que vocês falaram em crianças com quem ela tem contato. Então, a professora Márcia da CREA de Posse está convidada a fazer o nosso curso. A partir de agosto, a gente vai fazer as inscrições e vamos começar. Vai ser vamos fazer a divulgação, né, dessas novas turmas, né, Karina? Isso. Logo a gente vai ter tudo esquematizado e a gente vai mandar para as CREAs pela gerência. Sim. Aqui tem uma pessoa, a Marilene, perguntando o que fazer para que os alunos superdotados fiquem ocupados,
porém não entediados, e que seu potencial seja aproveitado. Desculpa. Peraí, Karina, como que ela quer saber como que ela deixa os alunos, como que é? Como fazer para que os alunos superdotados fiquem ocupados, porém não entediados, e que seu potencial seja aproveitado? É o enriquecimento. Vou te responder. Né, use a sua criatividade, não existe uma receita. Mas é trabalhar com enriquecimento. É o enriquecimento. Mas é o enriquecimento, é a potencialização da área de interesse dele. Tem que ofertar atividades e projetos, coisas dentro da área de interesse dele. E tanto esse questionamento como o questionamento da que falou da parte pedagógica, dentro do curso do NAAS, vocês têm o conhecimento de todo esse processo, desde o processo de identificação até o processo de enriquecimento. Então, é um processo, né, que não dá para a gente, assim, explicar. Eu posso tentar dar um exemplo? Sim. Então, vamos lá. A professora passou as tarefas e ele terminou rapidinho, né? Porque ele pensa rápido, ele aprende rápido. Então, ele já fez e ele começa a desestruturar a turma. Né? Então, ele começa a conversar, cutucar um coleguinha, chamar a atenção fazendo algum ruído. Então, quando a gente fala do enriquecimento, é isso. Então, a professora já sabendo qual é o dom, a habilidade que ele tem para ser desenvolvido, ela sempre vai ter essa cartinha na manga, né? E já tem até um combinado com ele antes. Olha, terminou a sua atividade, você já pode começar aquela outra extra, né? De repente, é um caderno de desenho, se ele gosta de desenhar, é uma leitura sobre o assunto que ele gosta de desenvolver, é uma pesquisa, é uma ida à biblioteca. Então, é por aí, mais ou menos isso que... Ou a monitoria, né, Débora? A monitoria, isso, né? Matemática mesmo, né? Que é o grande problema da maioria das crianças, né? Então, ele é ótimo nisso, ele terminou. Por que não ele sentar com um grupinho e explicar para esse grupinho como que é que faz, né? Então, são várias dicas, né? E que no curso, igual você falou, são dadas. Essas são umas delas. Isso mesmo. A gente tem 2 comentários sobre a criança autista. Uma é que a pessoa é anônima. Tem filho autista de 3 anos de idade, grau leve, esse autismo. Ela gostaria de saber se tem inscrição para ele. Ela nota que deve ser para fazer avaliação, não sei. Não explicou aqui qual que é. Nota que ele tem muitas habilidades no aprendizado, gosta muito do alfabeto, sabe todo o inglês e os números. E tem uma outra pergunta que remete ao autismo, então a gente já aproveita. A criança pode ter a síndrome do espectro autista, ter dificuldades de aprendizagem e altas habilidades de superdotação em áreas artísticas na oralidade? Quanto ao atendimento do primeiro aluno, nós atendemos os alunos com esses indícios, seja com característica de autismo ou não, mas da rede estadual, tá? Então, se estudar na rede estadual, nós fazemos o atendimento. Se não estudar na rede estadual, não tem como. E nós fazemos a orientação, né, Karina? Onde ela pode ir, né? A orientação. Isso, só orientação e encaminhamento. Eu já até respondi para algumas pessoas que me perguntaram, eu já respondi isso por escrito aqui. E quanto a esse síndrome do espectro autista, com as dificuldades de aprendizagem, mas com superdotação, altas habilidades em artes e oralidade. Se ele for da rede, é a mesma coisa, né? Ele pode ser encaminhado. Se ele pode ter. Se ele pode ter? Sim, pode. Pode, que é a dupla excepcionalidade. Pode. Isso. Pode sim. Mas para ter certeza, é muito importante passar pelo processo de identificação, né? De avaliação, para não fazer aquilo que a Patrícia falou. É o próximo tópico, né? Os mitos e os estereótipos, né? Isso. Aqui tem uma pessoa
de Silvânia, Ana Cristina, perguntando quando o aluno oferece uma certa resistência ao apoio ou ao tratamento diferenciado. Como podemos proceder? Isso é sobre o enriquecimento. É porque tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que parar, ouvir melhor esse aluno, porque se ele está dizendo não a essa atividade, é porque ela não está contemplando a necessidade dele. O que vocês acham, meninas? E segundo o Renzulli, ele diz que o projeto, né, para trabalhar com as com características, as portas são giratórias. Então, ele entra e sai dentro do atendimento a hora que ele quiser e a hora que ele sentir necessidade. Então, tem crianças que participam de um atendimento dentro da escola e que do nada ela fala, não, eu não quero participar mais. Eu quero fazer outra coisa, né? Eu quero fazer outra coisa, não é isso. Mas daí, de repente, lá na frente, ele, não, quero voltar. Então, assim, tem que respeitar essa individualidade e tentar entender também que são as atividades de autoconceito. O que está acontecendo com essa criança? Né? Já aconteceu de criança que escreve poemas maravilhosos, uma adolescente, do nada ela travou, ela parou de escrever. Então, a coordenadora, né, fez todo um trabalho com ela de autoconceito, identificou que ela estava tendo problemas em casa, problemas sérios, então ela travou, ela não conseguiu fluir mais. Então, tem essas particularidades, né? Então, mas as portas são giratórias. E nós temos que parar para ouvir, né? Para saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada, não é do nada. E justamente porque essas portas são giratórias, às vezes no momento que você faz, às vezes o aluno ele é indicado pelo professor e você convida ele para começar o atendimento, mas naquele momento ele ainda não quer começar, né? Então, às vezes acontece dele querer também entrar no processo mais para frente. Às vezes tem alguns que começam o processo e resolvem sair no meio, né? E tem outros que querem começar esse processo mais para frente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E como a Patrícia falou, o trabalho do autoconceito ele é muito importante. Muito, ou muito pode importante. ser que ele não tenha mesmo as características, as habilidades, e ele também não se envolve. Ele não é persistente, igual a gente falou lá atrás, ele não se envolve, ele não é persistente, ele não busca o conhecimento. Então, muitas vezes, não daí ele mesmo envolvimento com a tarefa, né? Não tem os 3 anéis, exatamente. Não tem os 3 anéis. Verdade. Então, o correto é parar, ouvir, analisar, porque cada caso é um caso, né? Como a Patrícia disse, não há receita, né? Não a investigação, a nossa investigação, a nossa atenção. Mais alguma pergunta, Karina? Creio que não, meninas. Vamos continuar? Então, seguindo, né, como já foi... Meu microfone estava desligado, desculpa. Então, fala. Para a pessoa não se identificou, é sobre a avaliação do NAAS. Para o atendimento aos alunos com deficiência, é necessário laudo médico. E para os alunos com altas habilidades de superdotação, há algum documento que o NAAS emite para os alunos que preenchem os critérios para altas habilidades? A área de avaliação do NAAS é mais voltada para artes? Não, a área de avaliação do NAAS não é mais voltada para artes, ela é voltada para a área que o aluno tem interesse, para a área de habilidade dele. A gente não avalia só acadêmico ou só artístico, nós avaliamos todos, né? Sim. E não é um laudo, né? Deixar claro, Débora. Não é um laudo, né? É um parecer. A gente... o NAAS é para todos, né? Igual foi dito. Pode ter até uma deficiência como comorbidade. Não é impedimento. Pode ser um deficiente físico, visual, né? Todos podem estar participando conosco em qualquer área do de interesse. Não é só artes, não. É porque artes é uma coisa que está sendo bem comum, né? Quem pegar depois o nosso... Nós fizemos, né, como eu falei, a amostra de talentos,
o índice de crianças envolvidas com artes foi bem maior. significativo, é maior, tá? Mas no esporte, né, na comunicação, na ciência, existem uma gama enorme, né, de possibilidades. Tem uma pergunta aqui também, anônimo. Como lidar com altas habilidades tecnológicas? A pessoa acha muito difícil controlar o tempo de tela e deixar o filho tempo demais estudando programação. No caso dela, a criança tem 7 anos. Como lidar com essas altas habilidades tecnológicas? Ele estuda o assunto? Ele estuda programação, não é fazendo... Perdendo tempo. Ele não está no joguinho, não, Não. Ah, tá, não é no joguinho do Mário. Então, tá, ele está estudando sobre programação. Aí, eu acho que é a questão do bom senso, igual a Patrícia falou, né? Igual a Cris falou, nós temos que sentir essa criança. E lembrar que ele precisa de tempo também para dar uma caminhada, andar de bicicleta, tentar achar alguma coisa também que seja de outros interesses dele, né? Para relaxar. Não pode deixar, assim, excessivo, Só né? na tela, né? Excessivamente. Pode pegar um livro, vamos tentar buscar outros recursos também para não ser só uma coisa, né, gente? E aí, prosseguindo, né, como muita gente fez perguntas, deu para perceber que os que participaram não entendem que uma criança com alta habilidade é aquele de óculos, cabelinho bem penteadinho, bem arrumadinho, magrinho, franzino, né? Então, isso é um mito. Fundo de garrafão, carregando um monte de livro. Exatamente. Então, isso é estereótipo, isso é um mito que a própria mídia, as próprias telenovelas aí mostram, mas não... E também porque entendia que uma criança, uma pessoa superdotada era só boa nos testes de quociente de inteligência, né? Então, aquela acadêmica, normalmente, eles tinham um perfil mais quietinho, mais recatado, né? Mas não é isso. Hoje a criança superdotada é cabelo bagunçado, é roupa de cantor sertanejo e é toda moderna, né? Então, ficar atenta aí, né, a esses estereótipos e aos mitos. E entra também o que teve as perguntas aí, como que eu faço com meu filho que ele só quer ficar, né, no computador? Tomar cuidado com as pressões sobre a criança, né? Tentar conduzir, aí é a família quem vai saber de que forma que eu vou conduzir, eu vou deixar ele um tempo só, olha, você tem tanto tempo para você ficar no computador durante a semana, no final de semana, daí a família que tem que ir conduzindo. E dificuldade no relacionamento entre pais e filhos, né? Entra lá naquele slide da família, que existem muitas gerações dentro de uma mesma casa, muitas vezes sem diálogo, sem entender, sem conhecer, sem ter informação das altas habilidades, e aí é onde gera muitos conflitos. Por isso, a importância do diálogo, a importância de entender esse filho um pouquinho mais, né? E sempre buscar ter um relacionamento mais próximo, que dentro do curso, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que o autoconceito é a parte fundamental antes de você iniciar, dentro do processo de identificação. É você conhecer os interesses dessa criança, saber um pouco mais sobre ela, né? E muitas vezes passa despercebido dentro da família. Você convive com seu filho, mas você não o conhece. Então, para minimizar essa dificuldade de relacionamento, é importante essa aproximação, né? E não pensar que a criança não precisa de apoio, né? A criança, ela não caminha sozinha, ela pode até caminhar, ela pode até ser autodidata e ir caminhando, mas o apoio faz toda a diferença. Esse estímulo, saber que pode contar com a família, buscar o enriquecimento, buscar o aprimoramento
direcionado para aquela habilidade, né? Então, vamos pegar o exemplo do inglês, né, Cris? Quando você busca um profissional da área que é específico para aquela área, quando você, com a família, pega na mão e leva para esse apoio aí, é diferente. Quer falar um pouquinho? É diferente mesmo, não, porque assim, realmente, assim, quando você fornece instrumentos para essa criança, realmente faz uma diferença muito grande no desenvolvimento e no enriquecimento, na potencialização dessa área de interesse. E muitas famílias acham que quando tem mais de um filho, 2, 3 filhos, e um não é igual ao outro, então sempre tem uns com mais dificuldade, outros. Aí o que tem facilidade, ou que tem uma habilidade acima da média, o pai, né, nem vou culpar, mas pela correria, né, pela falta de informação, fala, não, ele anda sozinho, ele dá conta, eu não vou preocupar com ele, eu vou preocupar deixar, com esse aqui. Deixa. Né? E não é assim que a gente percebe, né, que ele quer ser visto, ele quer ter o apoio também, né, ele quer que o pai e a mãe também o conduza da mesma forma que está fazendo com o que tem mais dificuldade. Sim. Alguma pergunta aí, Karina? Alunos com TDAH são muito propícios a ter alta habilidade de superdotação. Muitos nas escolas são cotados de apenas indisciplinados. São vistos só como indisciplinados. É da Janice. Cortou para mim, eu não entendi. Também cortou o começo para mim. Cortou, mas ela estava falando provavelmente do mito, né? Ou da... Do TDAH. Ela voltou? Está tendo muita interferência. Está. Alunos com TDAH são propícios a ter altas habilidades de superdotação. Muitos nas escolas são vistos apenas como indisciplinados, não percebem que são superdotados. Foi a Janisleia do Novo Gama. Isso é um mito, né? A Débora pode falar melhor, né, Débora? Mas é um mito, não é? Não, assim, as crianças com TDAH, não necessariamente elas são superdotadas. Não, de jeito nenhum. Não, é mito mesmo, tá? É um mito. Existem, sim, os TDAHs que são auto-habilidosos, mas sim, não são todos, não. É mito, tá? É uma questão... Isso, é um mito mesmo. A Carmina, de Itapuranga, está falando que após o parecer do NAAS, tendo como exemplo um aluno do interior, qual é o próximo passo a ser feito? Aí é buscar o AEE, né? Sim, buscar o AEE, né, e montar aí um plano de desenvolvimento para esse aluno, junto a esse professor de AEE, junto ao professor da área, né, para que seja traçado um plano com atividades para que ele possa ter esse enriquecimento na escola. E aí, em qualquer momento, se ele tiver uma dúvida, o professor não souber como conduzir, pode entrar em contato com o NAAS, que a gente vai auxiliando e orientando esse professor nessa questão do atendimento, né, a esse aluno do interior. Porque é difícil o aluno do interior vir para Goiânia ter esse atendimento em Goiânia. Então, isso tem que ser feito lá no contraturno, né, e a gente vai dando toda a orientação e todo o respaldo. Temos equipe para isso. Sim. Isso. Tem uma pessoa aqui, anônima, que quer mais informações sobre a amostra de talentos. É aquela que a gente vai emitir o relatório agora com os resultados e os gráficos. Explica aí, Débora. Fala aí um pouquinho, Débora. Sim, vai ser divulgado até sexta-feira nas redes sociais, tá? Eu não vou falar qual foi o resultado, não, gente, senão vai acabar, é surpresa. Não. Débora, eu não preciso falar o resultado, mas conta o que foi essa amostra de talentos, né? Porque tem pessoas que às vezes não sabem o que foi. Legal. Então, nós abrimos, né, dentro da rede,
um espaço para que professores que percebessem, que tivesse algum, que divulgasse, né, nas escolas para os alunos, a possibilidade deles contarem, tá? Do próprio aluno chegar e dizer, olha, eu sou bom nisso, eu tenho um talento para isso. E aí ele se inscreveu, né? Ele mesmo fez a inscrição, fez um vídeo, postou o trabalho que ele realiza, tá? Contou o que ele faz. E a partir de agora, né, desse processo de divulgação do que essa criança, esse adolescente tem de especial, é que nós vamos poder estar dando suporte para que ele possa, quem sabe, né, desenvolver essa habilidade que ele tem. Isso. Certo, então podemos... Vamos continuar. Estão pedindo para vocês citarem atividades pedagógicas realizadas no NAAS. Tem como citar alguma? É lá da CRED São Miguel do Araguaia. Que tipo de atividade? Autoconceito? Não falou. Pode explicar esses tipos aí que existem, né? Que a pessoa pode não saber. Ela só pediu atividades. Como são essas atividades? Quer falar um pouquinho, Tati? Débora? Eu acho que ela quer saber quais são os programas que nós temos para atender, não é? Então, nós temos os cursos, não é, de formação, nós temos a equipe de avaliação e identificação, a que faz assessora as escolas, para que ela possa, quando o aluno já está identificado, né, para que ele possa desenvolver as habilidades dele. Se for os programas, são esses. E temos também os projetos. As atividades com os alunos são muito específicas, depende dos alunos, do que ele tem para oferecer. Não tem como a gente falar qual é a atividade se a gente não está com o aluno presente, né? Com a habilidade que ele tem, qual é a capacitação e o enriquecimento que a gente vai fazer com ele. Atividades que a gente sempre faz, né, com todos os alunos, são as atividades de autoconceito, né, Karina? Então, dentro das atividades de autoconceito, tem várias que a gente poderia citar. E nós temos a proposta também da atividade em grupo, né? Sim. Também, de trabalhar com os pais e com os alunos de interesse em comum. Pode passar o slide? Tem um caso aqui da Ana Cristina de Silvânia. Os alunos que têm altas habilidades e não têm o apoio da família no que ele escolheu como preferido, por exemplo, artes, dança ou teatro, como a escola pública pode trabalhar com ele essas habilidades? E como o professor regente pode avaliar? Repete, Karina, por favor. Repete, porque a pergunta é grande, eu não consegui processar tudo. Vou resumir. O aluno tem habilidade em artes, dança ou teatro e a família não apoia. Aí, a escola pública pode trabalhar com ele essas habilidades e o professor regente pode ajudar a fazer uma avaliação desse aluno, perceber o talento dele, ver como autohabilidoso? A escola pode sim, mas a família não apoia em que sentido? De não ir levar ele, por exemplo, para uma escola para enriquecimento, não tem disponibilidade para levar, mas se for consentimento da família e a escola ter isso dentro do planejamento, ele pode desenvolver. Acho que normalmente. Mas acho que é interessante ter esclarecido isso junto com a família, né? Isso. Aquilo que estiver dentro do planejamento do professor pode ser feito, né? Agora, o que precisar, igual você falou, de um enriquecimento extracurricular, né? Fora ou no contraturno, realmente a família ela tem que aceitar. E quando ela tem essa dificuldade de aceitação, nós temos vai ter uma dificuldade maior, sim.
Porém, o trabalho que pode ser feito é de conscientização dessa família, né? É mostrar aos pouquinhos para ela o quanto que essa criança ela é especial, o quanto que ela produz coisas boas, ricas, né? E pode contar também, às vezes, conosco, né? Para poder estar auxiliando nesse processo, né? De esclarecimento da família sobre o que é essa alta habilidade, porque muitas famílias, por não saberem, às vezes negam, né? Se assustar, como nós falamos anteriormente. Ok? Ok. Mais alguma pergunta, Karina? A Crede Porá está falando que participou da mostra de talentos com 21 alunos. A professora Rivânia disse que teve aluno com TDAH que não tinha indício nenhum de alta habilidade, foi aquilo que a gente falou, que é mito, né? Aqui era a professora Mayra, que estava querendo o exemplo de atividade. Eu acho que ela seria bom ela participar dos cursos do NAS, que ela quer saber... Ela quer tarefa. Do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. No curso EAD, a gente fala sobre essas atividades de tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? As atividades exploratórias, de treinamento, produção de projeto. Então, lá ela vai, dentro do curso, ela vai ter uma visão mais ampla de como fazer isso, né? E fazendo o curso também, né? Ela vai receber o kit do MEC, que tem várias atividades que ela pode aplicar, né? Nos alunos que ela está trabalhando dentro da sala de AE ou dentro da sala regular dela também, né? Eu acho que são isso. E na internet também tem. Como que ela chama, Karina? Mayra? Mayra. Mayra, na internet tem várias. A gente sempre busca coisas na internet também, tá? A gente não cria tudo, não. A internet está aí para ajudar a gente. Então, um bom início é você trabalhar atividades de autoconceito com os seus alunos, para conhecer um pouquinho mais sobre eles e para eles também se conhecerem melhor. Ok? Cris, podemos citar o livro Toque Toque Plim Plim, né? Para ela conhecer. Sim, tem o Toque Toque Plim Plim, né? Da Ângela Virgulin, né? Da Ângela Virgulin. Lá tem várias atividades que a gente utiliza no processo de avaliação e também no processo de enriquecimento com os alunos das altas habilidades de superdotação. Esse livro, Mayra, você pode encontrar ele na internet. Ele tem na internet. Toque, Toque, Plim, Plim. O que mais? Mais alguma pergunta, Karina? Estão perguntando sobre o curso EAD, eu estou já respondendo digitando, que a gente vai ter inscrição em agosto, Sim. Né? Em agosto a gente vai ter todo o formato, como que ele vai funcionar, e a gente já vai começar a divulgação e já as inscrições. O início do curso está previsto para o dia 17 de agosto, tá? Sim. E em agosto mesmo a gente vai fazer as inscrições. Tem uma, acho que é mãe, de Bom Jesus, Silvani, ela precisa de orientação de onde levar o filho para avaliação. Já encaminhou e-mail e tem um pedido da psiquiatra, mas ela não sabe em qual profissional levar, onde levar. Débora, com você. Vai lá. Primeiro a gente tem que ver qual é a solicitação do médico, né? O que o médico quer que seja avaliado para saber em qual profissional que ela tem que levar. Possivelmente o médico indicou qual o profissional, mas nós estamos à disposição. Ela pode nos procurar via e-mail, tá? Porque nós não temos atendimento presencial no momento, que aí nós vamos dar toda a orientação para ela. Saber qual é a parte pedagógica desse processo avaliativo que nós temos que fazer e qual é a parte que compete, às vezes, a um profissional da área de saúde ou um profissional de área específica do talento da criança, né, para fazer essa avaliação, tá? Tem uma professora, a Márcia, da CRED Itapuranga, que está perguntando, alguém de vocês falou sobre os 3 anéis,
E ela está perguntando o que seriam os 3 anéis, Cristiane. E eu falei os 3 anéis de Renzulli. Os 3 anéis é chamada a teoria dos 3 anéis, né? Que é o do principal teórico das altas habilidades de superdotação, que é o Joseph Renzulli, que é um americano, um psicólogo, né, americano. E no final da década de 70, né, ele veio com essa teoria dos 3 anéis, após muitos anos de estudo, e ele criou essa teoria onde ele fala que são 3 anéis, um anel da habilidade acima da média, um anel da criatividade, um anel do envolvimento com a tarefa. E a intersecção desses anéis seria o comportamento, né, das altas habilidades de superdotação. Então, foi isso que eu e a Patrícia falamos, né? Porque a Paty também falou que ele não teria o anel, no caso, do envolvimento com a tarefa. Mas faz o curso, tá? Que lá no curso a gente tem um módulo todo só falando sobre os pressupostos teóricos que embasam, né, todo o nosso trabalho com as altas habilidades, que a principal teoria é essa do Renzulli, mas a gente tem outras teorias que a gente também adota para dar suporte a esse trabalho. Porque dom todos nós temos, né? Mas saber se ele está acima da média ou não é um trabalho que às vezes ele é longo, ele não é de um dia para a noite, né? Ele precisa de tempo. Leva-se um tempo, né? Uhum. Leva-se um tempo. Não é fácil. Não é rapidinho, não. Então, isso é muito importante. E tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, Karina? Não, tem um elogio do professor Juliano Rocha, de Itumbiara, viu, Patrícia? Ele está na minha turma do EAD. É a terra dela. Temática muito relevante, as professoras reiterando a importância do reconhecimento das pessoas com altas habilidades de superdotação como pertencentes ao público da educação especial, são sujeitos com nome, voz e direitos. Esse é meu amigo Juliano. Obrigada, amigo, pelo elogio a toda a equipe. Um abraço para você, um beijo. Ele está na minha turma do EAD, gente. Tem aqui a pessoa da CRED, São Miguel do Araguaia. Estou fazendo o curso de altas habilidades de superdotação oferecido pelo NAS. Tenho interesse nos materiais proporcionados pelo MEC. Como fazer para obter? Manda um e-mail para a gente, né, no institucional, né, Karina, que a gente pode enviar o kit do MEC online. Aqui agora, o e-mail. Coloca aí no chat o e-mail institucional que a gente pode enviar o kit do MEC, né, que são de 4 livros online. Cris e Patrícia, talentosas demais, o professor Juliano Rocha. Obrigada, Juliano. E tem uma pessoa aqui que não está identificada. Quais os primeiros sinais de superdotação? Como que a pessoa pode diferenciar? Fala aí, Paty. É o que a gente falou nos slides sobre as características, né? Isso. Eu acho que sim. Aquelas características que ele é persistente, é uma criança ou uma adolescente que é curioso, que se interessa por um assunto específico e busca informação. Seu microfone desligou. Seu microfone desligou, Paty. Mas essa questão era o que a Paty estava falando mesmo. Foi o que a gente colocou nos slides. A gente tem que começar observando. Se a criança começa a demonstrar um interesse maior por uma determinada área ou por outra, uma curiosidade. Então, a família tem que ficar atenta e, às vezes, assim, essa primeira identificação, ela pode acontecer, às vezes, tanto na família quanto na escola, né? Quando acontece na escola, é importante a escola chamar essa família para conversar e expor, né? E ver se isso também acontece em casa. O que mais? Tem mais alguma pergunta, Karina?
Não, só elogios. Ai, que bom. Características mesmo. Como conseguir o material do MEC, a gente já falou, é só pedir pelo e-mail do NAAS. E parabéns a toda a equipe, roda de conversa riquíssima. Ai, Da valeu. professora Fernanda Chaves, de Trindade. Uhum. Então, fechando, né, a nossa conversa, que envolve família na arte de educar, né, que envolve professor na arte de educar, é muito importante pontuar a importância do amor nesse ato, né? Então, a gente não precisa ter vergonha de ouvir uma criança, ouvir um adolescente, ouvir um jovem, a falar sobre os sonhos, as vontades, os desejos que ele tem lá no coraçãozinho dele, às vezes está guardadinho, né? Ou que ele tenta expressar e às vezes vem de uma forma que assusta, porque vem com muita intensidade, porque ele tem paixão por aquilo, então isso pode assustar, né? Então, nós que somos os adultos da relação, é que temos que ter sabedoria para olhar nos olhinhos, pegar na mão, ouvir, deixar ele falar sobre o que ele sente, o que ele pensa, o que ele precisa para se desenvolver, né? Isso é educar, tá? Que vai além, né, do simples ato de ler e escrever ou estar de barriguinha cheia. Isso é um ato de amor também? É. Mas para o aluno com alta habilidade, ele precisa de algo a mais. E nós temos que ter disponibilidade para ofertar isso para ele, tá? E dentro da nossa cultura, né, com tantas famílias diferentes, com tantas necessidades diferentes, com escolas em lugares que são diferentes, uma tem condições um pouquinho melhor do que a outra, o ato de olhar com amor para o aluno, né, de ouvir com amor esse aluno, pode fazer um diferencial muito grande no futuro dele. Aquele, às vezes, que nunca falou do que ele gostaria de fazer, é a hora que ele vai falar, né, que ele vai se manifestar. E o professor, ele pode ser um grande agente nessa possibilidade, né, da pessoa se autorrealizar, se manifestar. Muitas das vezes ele vai fazer isso na escola. E aí é o professor que vai buscar a família para poder apresentar o filho para essa família, porque às vezes a família não conhece essa criança, ou o contrário, né? Às vezes a família conhece, mas a escola não conhece. A escola às vezes só vê defeito nessa criança, nesse adolescente. E a família pode chegar lá e falar: ó, ele é bom nisso, né? Ele é legal nisso aqui. Ele sabe ele tem esse dom, essa habilidade para essa área. Vocês não sabiam, né? Ele pode colaborar e muito, tá? Então, eu acho que o amor, né, nessa questão é muito importante. Seria um pouquinho da mensagem, né, que nós gostaríamos de deixar. É isso mesmo, bem isso. Tá me ouvindo? Agora sim, Patrícia. Falou lindamente, Débora. Falou mesmo, Débora. O integrante aqui agora que acabou de acordar. Olá, Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bem? Titia. E a mensagem é essa, né? Eu acho que finaliza aí com essa reflexão, né? Do amor sempre em primeiro lugar, né? Tanto na escola quanto na família. E que você fechou lindamente aí a nossa roda de conversa. O amor e a parceria, né, gente? Que é extremamente importante, né? Não só o amor, tanto da escola quanto da família, mas essa parceria entre a escola e a família. Essa parceria é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos talentos, que a gente tem, desses meninos talentosos, seja em que área for. Pérolas. Nossas pérolas. Karina?
Agradecemos a participação de todos. Eu fui acompanhando aqui como moderadora, li todas as mensagens, respondi algumas e passei algumas para as meninas. Eu quero colocar o NAS à disposição para que vocês possam entrar em contato. No momento, estamos em distanciamento social, fazendo home office, então vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que eu coloquei aqui no chat para vocês poderem ter acesso. As informações a gente sempre coloca no Instagram do NAS, que é o NASGov, e no Facebook, tá? O mesmo endereço. E a gente conta com vocês para que esses conhecimentos não fiquem apenas com vocês, mas que sejam multiplicados e levados aos alunos, que é o nosso principal objetivo. Que eles possam ser estimulados e enriquecidos nas escolas, lá onde vocês estão, tá? Foi um prazer estar essa tarde com vocês, e nós encerramos aqui a nossa roda de conversa. Retornaremos com essa ação, com essa roda de conversas, em agosto. Em agosto, nós estamos preparando alguns temas maravilhosos, e vamos colocar todos divulgados, né, para que vocês tenham acesso com antecedência. Então, eu coloco à disposição de vocês e tchau, viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigada, ó. Tchau, tchau. Gratidão. Muito obrigada. Foi top. Meus conterrâneos.